Continuando nossa aula, tá? A gente vai falar sobre o CRM, tá? O primeiro desses sistemas empresariais, tá? É o sistema de relacionamento com o cliente. E aí a gente inicia, ainda não dando a definição dele, mas trazendo à tona o seguinte: a informação de que hoje os clientes estão no comando. Temos uma mudança, né, de concepção, o que para a gente hoje, para os mais jovens, pode parecer uma coisa até lógica, mas não era a forma de se tratar ali por volta de meados do século passado, até boa parte ali, década de 80, tudo. A gente ainda não tinha essa visão real do cliente como centro. Quando a gente pensa nas empresas, tá, nessa estrutura de empresa, eu não sei se vocês pagam alguma coisa alguma disciplina de administração, mas a gente vai lá nas escolas de administração, a gente lembra, por exemplo, daquele exemplo clássico do Henry Ford, né, que é com a criação da Ford, e aí a gente tem aquele modelo, o T-Bigode, que é aquele carrinho da Ford que a brincadeira que se faz, e aí todo o aluno de ciências sociais aplicadas escuta isso uma vez na vida, que é aquela questão, pelo menos uma vez na vida, que você pode escolher qualquer cor, você poderia escolher qualquer cor do Ford, desde que fosse preto. Então, assim, a empresa fabricava e nós tínhamos o direito de aceitar o que a empresa está impondo para a gente ou não. Hoje é muito diferente, né? A gente tem um autor dessa área, e aí eu estou falando de mercado, então eu falo de marketing, quando eu falo de marketing, vocês lembrem de mercado. Temos um autor dessa área que é o cara que escreveu tudo de mais importante sobre marketing, que é o Philip Kotler. E aí o Kotler, ele criou as primeiras teorias sobre marketing, e até hoje, né, que estamos vivendo, era de marketing 3.0. Ele que tem as contribuições também relacionadas a isso, né? Ele que essa visão desse novo cliente que ele quer cada vez mais a gente tem produto globalizado, só que apesar de ser ainda o conceito por trás de um produto globalizado é um produto que ele é escalável, né? Então, o mesmo produto, todo mundo tem celular, só que o celular que a gente tem, a casca desse celular é o mesmo aparelho em qualquer lugar do mundo, né? No mundo inteiro se consomem seus celulares muito parecidos. A gente consome aparelhos da China, da Coreia, dos Estados Unidos, mas por outro lado também as pessoas querem cada vez mais coisas customizadas. O cliente ele está mais exigente, ele quer um produto para ele. Então é o grande desafio hoje das empresas é criar o produto global de tal forma que ele possa ser escalável e vendido em qualquer lugar do mundo, mas que também ele atenda às expectativas de cada um dos clientes, né? Então isso que eu estou falando para vocês é um assunto, é exatamente da forma que eu abordaria em uma das minhas aulas de marketing, que também já dei aula de marketing aqui na Unibra, mas por que eu estou trazendo e falando dessa forma? Para vincular com a informática. Porque a gente está falando agora de sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. E como é que a empresa vai conhecer esse cliente? Como é que a empresa vai poder saber que está indo no caminho certo nessa busca da personalização de um produto global? Aí, isso é uma das coisas que o CRM faz, tá? O CRM, ele é um sistema, e aqui sim a definição dele, tá? É um sistema que utiliza a tecnologia da informação para criar um sistema empresarial interfuncional que integra e automatiza muitos dos processos de atendimento ao cliente, tá? Atendimento ao cliente em termos de venda, marketing, serviços que integram com os clientes da empresa, tá? Então aqui
é as principais aplicações do CRM. Nós podemos aplicar o CRM para o marketing e atendimento de pedidos, para o suporte e atendimento ao cliente, para programação, desculpa, para programas de retenção e fidelidade, para gerenciamento de contas e contatos e para a venda. E aí ele possibilita, um CRM, ele possibilita que façamos a venda, por exemplo, a venda cruzada e a venda superior, que nos próximos slides eu vou explicar isso. A aula de hoje, tá, o CRM ele vai até um pouquinho mais. Pelo nosso tempo, eu vou conseguir explicar esses 5 tópicos e aí na próxima segunda-feira a gente retoma ainda com o CRM, tá? Vamos lá, deixa eu seguir falando sobre a gestão de contas e contatos. O sistema CRM ele permite à empresa armazenar toda a interação, todos os dados de um cliente, é o que a gente vai chamar de conta, tá? Tudo que a gente faz como empresa. O cliente ligou para tirar uma dúvida de um produto. Eu consigo armazenar isso no meu sistema. Ele fez uma interação no meu chat para para informar algum erro no produto que ele tinha, no serviço que ele está utilizando. Então, qualquer tipo de interação, qualquer dúvida, qualquer possibilidade, vamos imaginar um cenário. Você tem. E aí eu vou, né, nessas aulas eu sempre gosto de mesclar entre exemplos de serviços e produtos, tá? Agora eu vou dar um exemplo de um serviço. Aí o cliente da Netflix, por exemplo, ele entra lá e verifica, ele consulta um plano maior, um plano que tem mais telas. Essa informação, essa interação está guardada dentro do CRM e pode ser utilizado futuramente pela empresa, tá? E aí, qual seria essa utilização? Ela pode ser utilizada pela venda, tá? Na aplicação da venda. E aí, nessa aplicação da venda, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de imaginar uma venda superior. Nesse exemplo que eu dei, poderia ser aplicado a venda superior, que é quando a empresa oferece para o cliente um produto acima daquele que ele tem ou do que ele está buscando. Uma outra possibilidade disso, imagine na ideia de contas, tá? E aí contas como dados do cliente, eu tenho informação do meu cliente e sei que, por exemplo, esse cliente é diretor de empresa e tem um salário de R$ 30.000 por mês, um exemplo. Aí esse cliente ele chega na minha concessionária para comprar uma moto. Aí eu vou lá, ele está procurando uma bis. E aí nada contra tal modelo, mas dentro ali a gente sabe que a bis é uma das motos mais simples, né, da Honda. E o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa informação e tentar, né? Eu utilizo base já da informação que eu tenho, que me possibilita, por exemplo, tentar sondar mais coisas e saber se qual a finalidade, por que aquele cliente quer aquela motocicleta e pode gerar possibilidade, eu posso identificar a possibilidade de oferecer a ele um motor bem maior, né? Uma moto de uma capacidade bem maior. E aí eu faço uma venda superior. Ou então, é o que a gente chama aí de a venda cruzada, o cliente ele entra no meu sistema, aí vamos pensar no banco, tá? Ele entra no meu sistema para consultar um financiamento de um veículo, de um carro. Independente dele comprar ou não esse veículo, mas eu tendo a informação de que ele
pesquisou, e normalmente quem pesquisa tem uma intenção de comprar, né? E aí esse pode ser que ele não tenha comprado a minha, mas é provável que ele tenha feito esse financiamento com outro banco, outra financeira, ou tenha decidido comprar à vista. Mas de qualquer forma, o que é importante para mim também aí? É importante que, se ele fechou, independente de com quem a compra do veículo, eu posso oferecer para ele o seguro do veículo. Ele foi lá e comprou financiou com o banco concorrente, mas nada me impede de pelo menos fazer oferta. E vejam que o cliente em nenhum momento chegou no meu sistema para pesquisar seguro. Ele foi lá pesquisar financiamento de veículo. Mas aí eu posso tratar, né, eu posso cruzar as informações e ver que ele é um cliente em potencial para um outro produto que eu tenho. E aí, todos esses assuntos eles acabam sendo interligados, tá? Esses exemplos que eu dei da gestão de conta, contatos e vendas, eles podem ser, essas funcionalidades, eles também vão respingar, tá? O CRM ele também dá subsídio para que a gente faça o marketing e o atendimento. Lembro que eu tinha dado lá o exemplo na venda, né, de eu poder eu ter subsídio para poder questionar mais o meu cliente, para poder saber se é o porquê que ele está procurando aquele produto e não um produto diferente. Antes, todas as informações do CRM eram inseridos pelos funcionários. Os funcionários, eles, aí alguns de vocês devem lembrar, né, de terem ido, por exemplo, em uma loja e ter feito cadastro nessa loja, né, com algumas informações. Hoje em dia, mais do que isso, a gente tem o próprio cliente fornece essas informações para as empresas. Hoje em dia a gente consegue capturar a informação se você está pesquisando. E aí eu volto para a questão da pesquisa de financiamento. Não necessariamente você veio até a mim e perguntou se eu fazia ou quanto era o meu financiamento imobiliário. Você pode simplesmente ter pesquisado isso na internet. E aí, se você pesquisa, o seu navegador ele faz esse trabalho, o Google guarda essas informações, né? E aí a gente utilizando esses serviços também é, a gente consegue identificar possíveis clientes para isso, tá? E aí é o que eu tinha falado. A gente antes tinha tudo isso dentro dos CRMs internos das empresas. Agora a gente tem, por exemplo, as empresas como o Google que fornecem essa base de dados ou fornecem serviços que a gente consegue utilizar para o marketing, né, para fazer essa interação com os clientes. Utilizamos o CRM também para questão de suporte e serviço ao cliente, né? E aí a gente vai imaginar, eu não vou me delongar muito sobre isso, mas é só a gente pensar sobre call center, helpdesk, tá? Sistemas como chatbot. Esse sistema, chatbot é aquele sisteminha que você entra e fala com um robozinho primeiro teclando no chat antes de ou se consegue resolver tudo lá, ou então se ele não conseguir resolver todo o seu problema, ele lhe passa para um atendente. Mas primeiro você tem essa interação. E para poder os sistemas terem capacidade de resolver nossas dúvidas, interagir com a gente precisa ter uma base de dados bem sólida, tá? E aí entra naquilo que eu tinha dito a vocês do banco de dados que são fundamentais para esses tipos de sistemas. Não existe CRM sem um bom banco de dados. E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente fala sobre as principais aplicações do CRM. E aí, só para a gente entender onde o CRM é útil,
desculpa aqui, só voltando, né, nessa parte aqui agora dos programas de fidelidade e retenção, tá? As aplicações do CRM nós estamos vendo que são todas essas, e agora focando nos programas de fidelidade e retenção, aí para a gente entender como é que eles podem ser úteis, tá? E é só você observar esses aspectos que estão sendo elencados aí. O custo de vender para um novo cliente é 6 vezes superior ao de vender para um cliente existente. Ou seja, o custo de obtenção de cliente, tá, que é o termo correto que a gente chama para isso, o custo de obtenção de cliente é 6 vezes maior do que o custo de retenção de cliente. Então, é bem melhor reter cliente do que tentar clientes novos. É claro que as empresas o que fazem, elas retêm os clientes e buscam clientes novos. A gente trabalha nas duas frentes, mas sempre focando que só essa busca de clientes, eu já vi algumas empresas pecarem muito nisso, porque você busca tanto cliente novo e abandona o seu cliente antigo. Aí você tem um cliente que ele é bem mais caro porque foi difícil obter ele, e aí você não observa aqui informações do tipo que se a empresa conseguir aumentar em 5% a retenção anual dos seus clientes, o lucro dela pode aumentar 85%. Isso tudo vem de pesquisas norte-americanas, ok? A probabilidade de vender um produto para um cliente novo é de 15%. Já para vender para um cliente antigo é de 50%, ou seja, é muito mais provável que eu consiga vender o meu produto para um cliente, mesmo ele sendo mais barato, mas é mais provável que eu venda para um cliente antigo do que para um cliente novo. E em relação à questão também de retenção, que 70% dos clientes que reclamam, eles dizem que vão fazer negócio de novo com a empresa se o problema deles forem resolvidos de imediato. Se for resolvido de imediato, tá? Então isso são dados, tá, de uma pesquisa norte-americana que demonstra como é importante você fidelizar e reter seu cliente. E quem lhe ajuda de sobremaneira a fazer isso é o CRM, tá? São programas, são sistemas do tipo CRM. Aí por hoje eu encerro a aula. Na próxima segunda-feira, eu dou sequência a esse material e os vídeos eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês.